Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Lídia. Boa noite, Selma Idinho. Boa noite, senhor Antônio Pazotto. Boa noite, Amanda Lavez. Sejam todos muito bem-vindos. Muita paz a todos vocês. Olá, Jossanã, boa noite também, seja muito bem-vinda. Sou Álvaro, boa noite para o senhor, para a dona Maria, sejam muito bem-vindos. Olá, Andréia Vieira, boa noite. Filomena, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Marcelo Machado, Leda Lovato, Mariinha. Olá, Vanessa, boa noite, prazer aqui conosco. Olá, Valdileia. Com certeza, Valdileia, o Paulo Henrique está aqui nas nossas orações. Algumas pessoas já tiveram a oportunidade, eu já até passei o último boletim, né? Que eles passaram para a Tuca. Nós já colocamos aí em alguns grupos. Ele está melhorando, graças às orações de todos vocês, e que continuem. Dona Neuza, boa noite. Prazer a senhora aqui conseguindo entrar no horário, né? Aproveitando o feriado. Muita paz aí para a senhora e que bom. Olá, Wagner, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Silmara. Sou Luiz Alberto, boa noite. Boa noite, Adriana Dantas e a Andréia Dantas também. Boa noite, Ricardinho e a Lúcia. Olá, Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também para vocês. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Olá, Leopoldina, boa noite também, Daniele Diamantino. Rosângela Prado, boa noite, como sempre, seja bem-vinda. Olá, Andréia. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Renato Leite, boa noite, seja bem-vindo. Nadissan, boa noite. Boa noite também, Marilza. Boa noite, Célio Melo. Boa noite também para Lourdinha, para o Camilo, para Eduarda. Boa noite para a dona Guilmar. Aí, Tuca, boa noite, seja muito bem-vinda. Receba o nosso carinho imenso. Nós estávamos falando agora há pouco. As nossas orações continuam para o Paulo e nós vamos lá chegar com todas as nossas energias e vibrações e vamos vencer e superar todos esses obstáculos e todas essas dificuldades, com certeza. E a espiritualidade está assistindo também, claro. Olá, Cláudia, boa noite também, Gisela, seja bem-vinda. Salete, boa noite para você, para o Márcio, para o Gustavo. Boa noite também, Valdete Faria. Filomena, nós já cumprimentamos, seja muito bem-vinda. Bom, já estamos aqui na nossa hora, no nosso momento, já cumprimentando aqui o nosso companheiro também, Vinícius Andretti, e alguns que vão entrar aqui depois, né? Dona Guilmar, o Iltinho, a Ângela. Ô Wagner, com certeza, todas as vezes que nós estamos juntos, né? Como diz Jesus, sempre que estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, Ele estaria no nosso meio. Então, talvez a maravilha de tudo isso é exatamente a presença de todos. Quando nós estamos juntos, em volta de um objetivo comum e um objetivo edificante, as coisas se tornam maravilhosas. Tenha certeza disso. É a presença e o carinho de vocês acima de tudo. E é claro, né, que a espiritualidade também sempre está aí levando, nos ajudando, nos intuindo, nos inspirando e cuidando do nosso lar para que a concentração seja tamanha que a gente consiga realmente assimilar todas as informações. Olá, Sonira, boa noite, seja muito bem-vinda. Jossanã, já cumprimentamos aqui. A Daí, boa noite também, Aninha e Adriano Borges.
Vamos então fazermos a nossa prece, gente, como nós estamos dizendo. Olá, Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês. Leívia, boa noite também, seja muito bem-vinda. Que as nossas preces e as nossas orações, Adriana Varenga, boa noite, possam ser levadas, possam ser direcionadas, de modo especial ao nosso querido amigo e companheiro Paulo Henrique, para que lá na CTI ele possa e consiga receber essas nossas vibrações, esse nosso magnetismo, que a espiritualidade também receba as nossas doações, o nosso carinho, e que levem a Deus os nossos pedidos de uma franca e rápida recuperação para o nosso companheiro. A Edna Bueno, sua irmã, também está aí participando conosco, né? A Tuca, que graças a Deus a espiritualidade já está bem melhor. A Célia, boa noite Flávia, Andréia. Que bom que nós possamos então, meus queridos companheiros, nesses instantes, simplesmente vibrar, perceber o quanto nós somos formados de energia e quanta energia nós temos no nosso corpo. Estudos científicos já confirmaram que nós temos na nossa estrutura energia o suficiente para alimentar uma cidade de cerca de 30 mil habitantes. Talvez nós não tenhamos a noção da potencialidade que cada um de nós somos e principalmente que temos, sobretudo a partir do momento que desenvolvemos a consciência de que somos individualidades, espíritos provenientes de um princípio inteligente, e que dessa forma foi criado ou destacado por Deus do universo e de toda a criação para, através do seu crescimento, da sua evolução e da própria perfeição, ajudarmos na evolução de tudo o mais que existe e foi criado. O ser humano, ou o princípio inteligente, melhor dizendo, foi criado para dominar, mas não um domínio da forma como muitos de nós pensamos, mas o domínio daquela forma que seja capaz de conduzir outros irmãos inferiores à evolução e principalmente da maneira ou da forma que fará com que nós estejamos preparados para espiritualizar a matéria. Estamos aí para aprender as leis que regem o mundo moral. O mundo material também. Mas é a nossa evolução moral que nos proporcionará condições para chegarmos ao êxito da nossa tarefa e da nossa missão. Então, que nesses momentos que estamos vibrando, que a nossa vibração possa atingir a todos aqueles que estiverem nos nossos pensamentos ou no nosso coração, a todos aqueles que queremos levar a paz, o amor, a energia e principalmente o magnetismo para que o corpo se transforme, para que o corpo se cure e que o espírito acompanhe, através dos exemplos, o mesmo caminho, a mesma trilha que conduz à evolução. Muita paz a todos nós, meus queridos companheiros, nesses momentos em que aqui estaremos reunidos. E o que os ensinamentos, as informações que a espiritualidade preparou para esta noite sejam assimilados e muito bem assimilados, para que os coloquemos em prática no dia a dia, facilitando assim a nossa trajetória, a nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus, abaixar aqui o som para nós conversarmos, né, meus queridos companheiros? Regina Assunta, boa noite. Boa noite também, Luísa Nalim. Maria Inês Rodrigues, boa noite, seja muito bem-vinda. Maria das Graças, olá.
João Gabriel também, boa noite, seja muito bem-vindo. Marcileia, Guilherme, Luciano e a todos, né, os compartilhamentos da Marcileia. Olá, Sr. Antônio Onofre, a gratidão é sempre nossa. Gente, com muita alegria, com muito prazer e satisfação, nós estamos aqui hoje na sexta-feira, exatamente para nós darmos a sequência à nossa leitura e estudo. Hoje, dia de darmos a sequência ao livro dos Médiuns. Não nos esquecendo que nós estamos estudando o capítulo 25 deste livro dos Médiuns. Tá? O capítulo 25 ele trata das evocações e nós estamos no título da utilidade das evocações particulares. Nós estamos já há um tempinho nesse capítulo porque Kardec traz muitas informações e, sobretudo, ele traz um número de questões razoável, salvo engano, 58 questões, que ele vai fazendo para a espiritualidade, procurando entender essa utilidade das evocações particulares. Então isso é bom, isso é interessante e importante, porque, boa noite Iraci, inclusive a nossa aula passada, aqueles que tiveram oportunidade de acompanhar no momento ou acompanhar depois, e alguns nós tivemos também a oportunidade de receber um feedback. Gente, foi uma aula muito interessante, porque a gente procurou não somente ficarmos presos a esta questão mediúnica, a essas evocações, ou a própria sensibilidade inerente aos médiuns que trabalham dentro de uma casa espírita ou dentro de um grupo espírita. Eu já disse a vocês, nós temos pessoas aqui das mais variadas religiões. E as pessoas e estas religiões, elas sempre vão tratar ou elas vão cuidar da nossa relação com um Criador. Então, a nossa sensibilidade, ela não se resume exclusivamente a uma mesa mediúnica ou a uma casa espírita. Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Então, no nosso programa passado, na sexta-feira passada, a gente procurou exatamente dar este enfoque mais geral dessas evocações. Evocações que acontecem consciente ou inconscientemente na vida de praticamente todo mundo. Nós temos contatos com os nossos anjos de guarda, nós temos contatos com aqueles que são e se consideram os nossos inimigos, nós recebemos energias e vibrações de todo o universo, podemos assim dizer, para sermos até mais amplos. Conscientes ou inconscientemente, como diz Paulo de Tarso, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Então, essa questão das evocações, elas são interessantes. Por quê? Porque nós aprendemos que nós vamos atrair para nós, sobretudo no nosso campo fluídico, aqueles seres que comungam das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. E isso é uma evocação. Digo, repito, consciente ou inconscientemente. Então, quando a gente aprende essas informações, a gente assimila essas informações e aprende a utilizar a nossa sensibilidade, nós vamos controlando essas companhias que nos assistem, que nos acompanham durante a vida. Ainda que sejam pessoas, ou espíritos que não são tão ruins, mas a sua energia, ela pode trazer algum tipo de prejuízo. E nós podemos, nessa oportunidade, com o pensamento, e às vezes a própria espiritualidade é que permite essa aproximação, auxiliar esse companheiro. Então, não é apenas e tão somente, como muitos pensam, que é ali numa reunião mediúnica que ocorre uma evocação, que a doutrina espírita... Não, a doutrina espírita é uma doutrina que vai nos ensinar um pouco mais sobre essas leis que regem o mundo espiritual, essa dimensão espiritual que nos envolve. Boa noite, Luísa Silva, seja bem-vinda. Boa noite também, Elaine Oliveira, seja muito bem-vinda. Maria Senhora, olá para você também. Lígia de Paula, boa noite. Alessandra Aparecida. Então, nós fizemos questão na nossa introdução de deixar isso bem claro. E hoje nós vamos dar sequência a essas informações, a essas perguntas e respostas que Kardec colocou neste livro, para nós continuarmos entendendo a utilidade das evocações particulares e, sobretudo, como que nós devemos agir, sobretudo controlando ou pelo menos administrando os nossos pensamentos, para que os nossos chamados, ainda que inconscientes, não atrapalhem a nossa evolução, o nosso crescimento e principalmente o nosso equilíbrio.
E aí, essa próxima questão ela é até interessante porque Kardec vai perguntar, espiritualidade, a gente viu, né, principalmente Erasto, São Luís, são os espíritos que mais trabalharam nessas respostas, né? Essa aqui especificamente, se não estou enganado, é exatamente Erasto quem responde. E Kardec quer saber o seguinte: se eu faço uma evocação em nome de Deus, porque a gente pode, não é? Em nome de Deus eu gostaria de entrar em contato com fulano de tal, em nome de Deus. Se eu utilizar, a pergunta de Kardec, se eu utilizar o nome de Deus, isso é uma garantia que eu vou ter? Que eu só vou atrair bons espíritos nas minhas evocações? Isso é uma garantia de que, usando o nome de Deus, eu vou afastar os espíritos inferiores? Aí a espiritualidade vai dizer o seguinte, Kardec: o nome de Deus, ele não constitui um freio para todos os espíritos. Lembram, gente, se a gente for pegar e fazer um estudo mais aprofundado, a gente vai ver que lá no Antigo Testamento, inclusive está entre os 10 mandamentos, não tomar seu santo nome em vão. Então, o nome de Deus pura e simplesmente, diz a espiritualidade, não tem ou não representa um freio para todos os espíritos, mas sim, alguns deles vão se conter quando ouvem essa expressão, ou quando ouvem o nome de Deus. Alguns espíritos. Mas a questão principal que ele coloca, que eu acho interessante, é exatamente a evocação. Quando você evoca o nome de Deus, você está fazendo uma evocação lá do fundo do seu coração. Você está querendo trazer Deus para essa conversa? Ou você está querendo apenas e tão somente utilizar o nome de Deus? E aí podemos dizer em vão, para que ele possa te proteger e fazer o seu trabalho. Aquilo que você deveria fazer, que é exatamente procurar seriedade e utilidade nas suas evocações. Então, vale muito essa questão da intenção, que a gente aprendeu muito no livro O Céu e o Inferno, sobretudo na primeira parte, no Código Penal da Vida Futura. Então, o nome de Deus, pura e simplesmente, não contém todos os espíritos. Sim, pode afastar vários, mas principalmente se ele for proferido com esta força íntima e, sobretudo, com a crença, ou, vamos dizer, de uma forma mais técnica e correta, de acordo com a fé que nós possuímos exatamente no seu nome. Essa questão é tão delicada, gente, que quando eu já troquei ideia com vocês aqui sobre os evangelistas, nós vamos pegar Mateus, o Evangelho de Mateus, ele não fala, tá? O reino de Deus. Os judeus não pronunciavam o nome de Deus. Era raríssimas as oportunidades ou os momentos em que o nome de Deus era pronunciado. Tanto é que Mateus vai utilizar no seu evangelho o reino dos céus, porque era respeitado o nome de Deus. Então, só para a gente ter uma ideia de como que realmente essas coisas são interessantes. Boa noite, Vânia, seja muito bem-vinda, tá? Então, mais uma vez, como diz a espiritualidade, como diz o codificador, a intenção. É muito importante a forma como nós utilizamos para invocar, sobretudo, como diz Kardec nessa parte, o nome de Deus. Na sequência, o codificador vai querer saber também se nós podemos evocar muitos espíritos ao mesmo tempo. Gente, claro que Kardec tinha, além do interesse que é essas busca de informações para deixar os ensinamentos para nós, Kardec também tinha aquele interesse para o processo de codificação da doutrina propriamente dito. Então, tem vários médiuns ali, ele precisaria saber, olha, como é que funciona? Será que é assim? Será que vai dar certo? Será que... né? E principalmente ele recebia mensagens de cerca de mais de 1000 centros espíritas esparramados pelo mundo. E às vezes um espírito estava dando uma mensagem aqui, de repente ele recebeu uma mensagem que foi ditada no mesmo dia, no mesmo horário, em outro local totalmente diferente, né? Então ele quer saber, pode acontecer disso, de evocar nominalmente espíritos em mais de um lugar ao mesmo tempo? E a espiritualidade vai dizer, sem nenhum tipo de problema.
Não tem dificuldade nenhuma nisso. Aliás, Kardec até fala, se você chama vários espíritos e eles estão ali, e se você tivesse várias mãos para escrever, todos eles escreveriam ao mesmo tempo. O que a espiritualidade está respondendo para Kardec de uma forma aqui bem geral, bem ampla? Boa noite, Ercília, seja bem-vinda. Gente, não existe obstáculo ou impedimento material para o espírito. O espírito, ele prevalece. O espírito, ele se sobrepõe à matéria. A matéria não é limite, não representa limite para o espírito. Então, se tiver vários espíritos aqui, igual eu falei, tem vários braços, todos eles vão ditar ao mesmo tempo. Não tem médiums que desenvolvem a habilidade de escrever com as duas mãos ao mesmo tempo? Um espírito escreve com uma, o outro espírito escreve com outra, não tem problema nenhum. Tá? Então, a matéria não representa nenhum tipo de empecilho para o espírito. E aí segue o codificador. Quando muitos são evocados de uma só vez, e não havendo mais de um médium, eu evoquei vários espíritos e eu só tenho um médium escrevente. Qual que vai responder as perguntas que foram feitas? Eu tenho vários espíritos e eu tenho um médium. Qual vai responder as perguntas? Ou, vamos trazer para o nosso dia a dia? Eu evoco vários espíritos. Vamos lembrar daquela passagem do Evangelho que fala que uma legião estava acompanhando aquela mulher? Sim, uma legião, ou seja, vários. Ali, qual deles comandam as ações? É a mesma coisa, tá? Às vezes nós estamos sendo influenciados não apenas e tão somente por um espírito, mas estamos sendo influenciados por vários. Então Kardec quer saber qual deles que vai responder. E eles vão dizer, olha, um deles vai responder pela coletividade. Se eu estou falando de espíritos mais avançados e evoluídos, aí eu posso dizer, ou o mais evoluído vai responder, ou o mais evoluído vai passar a tarefa para algum outro que possui mais afinidade com o médium. Porque nós temos várias questões envolvendo essa transmissão de mensagens. Então, pode ser que o mais evoluído não tenha aquela afinidade fluídica, ou o médium, melhor dizendo, não tem afinidade fluídica com o mais evoluído, mas ele tem com o outro. E esse outro pode transmitir a mensagem. Ao passo que, se eu falo de uma legião de espíritos ainda imperfeitos, geralmente vai ter um chefe, e é o chefe que vai comandar as ações. Então, o que a espiritualidade responde? Geralmente um é que está ali dirigindo ou respondendo pela coletividade. Bom, continua o codificador. E poderia... Aí agora você vê como é que Kardec já vai complicando as perguntas, Poderia o mesmo espírito comunicar agora ao mesmo tempo, durante uma única sessão, por dois médiuns diferentes? O espírito está aqui, eu tenho dois médiuns e ele ao mesmo tempo comunica através de dois médiuns? O que a espiritualidade responde? Claro que é possível. Olha para vocês verem, tá? Por que isso é possível? Mais uma vez, gente, não podemos, em hipótese nenhuma, querer impor limites materiais ao espírito. Nós ainda não conhecemos suficientemente as leis que regem o mundo espiritual, as propriedades do espírito ou as propriedades do corpo espiritual. Elas estão ainda um pouco distantes do nosso domínio. Por isso que a espiritualidade responde. Isso é com muita facilidade, com muita tranquilidade. O espírito não exprime através do seu pensamento. O que precisa de símbolos? É o corpo, é a matéria. A matéria precisa de símbolos e a matéria precisa exatamente de instrumentos para retratar os símbolos. Então, o espírito com o seu pensamento pode exatamente difundir e dois médiuns escrever ali mensagens, não tem nenhum tipo de problema, tá? Inclusive, Kardec vai citar numa notazinha, Sempre tem essas notas, nota de rodapé, ou uma nota que ele mesmo coloca, que eu acho interessante. Kardec vai citar um exemplo que está retratado lá na Revista Espírita, que um espírito, numa mesma sessão,
dois médiums, com um ou por um, ele escreveu a mensagem em inglês, e pelo outro, ele escreveu a mensagem em francês. Duas línguas diferentes, passando ali a mesma ideia, a tradução praticamente literal, e um médium, tá, que não conhecia outra língua, estava ali psicografando, e era um único espírito. Tá? Então, há a possibilidade? Sim, existe a possibilidade disso acontecer. Por quê? Mais uma vez, não existem os limites que nós queremos impor aos espíritos que a matéria nos traz. Não, o espírito tem e é regido por leis diferentes, tá? E a gente precisa, é claro, aprender bem essas leis. A Linda coloca aqui, uma falange inteira pode estar presente em uma sessão mediúnica e sabemos que um médium pode receber mais de um... Sim, tranquilamente, tá? Isso tranquilamente. Então, assim, é importante, Aninha, a gente exatamente saber dessas possibilidades. E é claro, a gente vai ver, inclusive, numa outra questão aqui, que agora eu não lembro qual, mas a gente deve ver isso hoje ainda. Tudo depende também da evolução dos espíritos. Que tipo de espírito nós estamos falando? E os espíritos imperfeitos ou inferiores ou menos evoluídos, eles também dominam menos as leis que regem o mundo espiritual. Então, muitos deles vão utilizar-se dos mesmos empecilhos que a matéria possui. Agora, o espírito, quando é evoluído, não, ele já tem um domínio maior sobre essas leis, tá? Então, que fique isso muito claro. Quanto mais inferiorizado, mais materializado o espírito, mais próximo dos limites que a matéria impõe, ele estará. Enquanto que o espírito mais evoluído, ele conhece melhor, ele domina e controla melhor as leis espirituais, ele tem mais acesso a... Vamos assim dizer, ele tem mais acesso e principalmente ele consegue romper com os obstáculos, os empecilhos que a matéria proporciona àqueles que ainda não possuem conhecimento, tá? E Kardec ainda vai dizer também, um espírito, dois médiums, tá? Que estão ali, ou dois espíritos ali numa mesma sessão, um médium. Gente, os espíritos podem começar a conversar entre eles e ele passar uma mensagem comum, uma mensagem que traz ou que retrata a ideia dos dois ao mesmo tempo. Olha para vocês verem, é realmente muito interessante, sobretudo quando a gente procura aprofundar um pouquinho neste conhecimento, tá? O que nós não podemos fazer, que a gente tem aprendido essa semana, nós já falamos umas 2 ou 3 vezes sobre isso, o que a gente não pode querer é interpretar o mundo espiritual de acordo com o mundo material. Ah, não, isso é impossível de acontecer porque é na matéria. Não, a gente não pode querer fazer isso. Por quê? Porque as leis que regem o mundo material são distintas, diferentes das que regem o mundo espiritual. E é somente com este conhecimento das leis espirituais que a gente consegue, inclusive, dominar e controlar tudo o que ocorre no mundo material. Tá? Então não vamos trazer para cá a interpretação e querer que as coisas funcionem como na matéria. O que nós precisamos é exatamente fazer o contrário. Há essa possibilidade no mundo espiritual? Sim. E a matéria poderia proporcionar algo parecido? Não sei, talvez. Mas a certeza de que a matéria tem limites que o espírito não possui, nós precisamos carregar sempre. E isso vai facilitar as nossas interpretações. Sobretudo, a gente viu isso no que diz respeito aos milagres. Muitos desses, entre aspas, milagres, nada mais são do que as leis que regem o mundo espiritual. E nós, como não entendemos principalmente a lei dos fluidos, passamos a denominar determinados fatos e fenômenos de milagre, porque a gente não consegue explicar pelo prisma material. Mas se você buscar a explicação espiritual, você vai com certeza atingir esse objetivo. Aí a Aninha coloca, né, numa sessão, a importância dos sustentadores exatamente para quê? Para que o ambiente esteja preparado e para que todas aquelas energias e vibrações
facilitem o trabalho dos médiuns. Isso realmente é muito importante, tá? E a gente não sabe a quantidade de trabalho que existe numa sessão mediúnica, em todos os sentidos. E os sustentadores, sobretudo doando o magnetismo, é que proporcionarão um tratamento de muitos dos espíritos que ali se encontram. Olá, Cecília, Andréia, sejam bem-vindas. Muita paz para todos vocês, os nossos companheiros aí de Pirassununga. Seguindo, Kardec quer saber da espiritualidade o seguinte: se pode um espírito, aí vejam, agora de novo, Kardec continua complicando, né? Pode um espírito que foi evocado em vários lugares responder ao mesmo tempo as perguntas que são dirigidas? Pode, tá? Exemplo clássico, Bezerra de Menezes. Vamos evocar Bezerra de Menezes. Só que eu evoco Bezerra de Menezes aqui, a Valdete evoca o Bezerra de Menezes lá na Bahia, a Luísa evoca lá no Paraná, a Natália evoca lá em Santa Catarina. Vejam, várias cidades, vários lugares diferentes evocando o mesmo espírito. Kardec quer saber o seguinte: pode esse espírito responder simultaneamente a todas essas questões, a todas as evocações? A resposta de Erasto foi direta. Se for um espírito elevado, pode. Aquilo que a gente acabou de falar. Um espírito inferior ou menos elevado, ele não consegue sair daquele ambiente. Por quê? Porque ele encontra os mesmos limites que a matéria impõe. Nós, encarnados, nós não podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tá? Ah, não, pode ter sim um desdobramento. Não, isso é outra história, tá? Que às vezes eu estou aqui, o meu corpo espiritual está em outro lugar, tudo bem. Mas nós, ali, conscientes, nós podemos estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Materialmente, isto é impossível. Materialmente. Mas aqui, a própria Erasto responde para Kardec: se for um espírito elevado, pode. Agora, Kardec quer saber, então, mas como que isso acontece? O espírito se divide? É possível o espírito se dividir? Ou eu vou entender isso como o dom da ubiguidade? O que é o dom da ubiguidade, gente? O dom da ubiguidade, nós já chegamos a falar sobre ele, mas tem também outros pontos que nós vamos tocar lá no Livro dos Espíritos, sobre o dom da ubiguidade. E Kardec, aqui mesmo, nessa questão, ele vai soltar uma nota onde um espírito também explicou numa sessão lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas como que funciona esse dom da ubiguidade. Mas na resposta de Erasto aqui, vai ficar fácil de nós entendermos o que é o dom da ubiguidade, ou essa capacidade de você estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, só relembrando o início da pergunta, Kardec quer saber se um espírito que foi simultaneamente evocado em vários lugares, se ele pode também simultaneamente responder as perguntas, tá? Vou repetir o que eu falei ali há pouco. Limites da matéria não se aplicam ao espírito. O espírito se comunica pelo pensamento. E o seu pensamento ele pode irradiar. Ponto. O que Erasto diz? Ele vai dizer o seguinte: Kardec, você já viu o Sol? O Sol, ele é um só. Nós não temos vários sóis. Nós temos um Sol, pelo menos, né, que banha aqui o nosso planeta, o nosso sistema solar. O Sol, ele é um só e ele irradia para vários lugares ao mesmo tempo. Ele envia sua mensagem para vários lugares ao mesmo tempo, sem se dividir. Olha a questão que interessante. O dom da ambiguidade é isso, tá? Os espíritos, da mesma forma, quanto mais elevado for o espírito, maior a sua capacidade de irradiar para vários lugares ao mesmo tempo, para vários pontos ao mesmo tempo. O seu pensamento pode ir para mais lugares ao mesmo tempo. Quanto mais elevado, por quê?
ele estará acima, ele estará no alto, e lá no alto, a sua energia, a sua vibração, o seu pensamento pode atingir todos esses pontos, sem precisar se dividir. Veja que interessante, gente, o dom da ambiguidade, mas está relacionado com a evolução. De novo, o espírito, ele não possui os limites que a matéria tem, os limites que a matéria possui, os empecilhos, os obstáculos. Não. Então ele pode irradiar o seu pensamento e automaticamente o seu pensamento vai conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. De novo, vamos parar de querer colocar ou impor limites para o espírito, daqueles mesmos limites que nós temos na matéria. Não, temos que entender o mundo espiritual e não querer limitar o mundo espiritual de acordo com os parcos conhecimentos que nós temos aqui no mundo físico. Agora, de novo, os espíritos inferiores já não conseguem. Por quê? Porque eles se acham presos naqueles lugares onde eles estão. Os espíritos inferiores, eles não conseguem sair aqui dessa sala ou comunicar aqui da sala e com a outra pessoa que está ali no quarto. Eles têm esse limite. Tá? Então, espírito inferior? Não. E aí, neste ponto, né, que a gente tem que tomar cuidado, e a própria espiritualidade também chama a atenção para isso, né? Cuidado. Por quê? Porque para determinados espíritos, aquilo pode até servir, né, de meios e formas para que os médiuns passem a adorá-los, muitas das vezes utilizando nomes dos outros. Mas a gente já estudou naquele capítulo, né, sobre a identidade dos espíritos, que reconhece seu espírito sobretudo pelas suas linguagens, pelos seus gestos, pela sua energia, pela sua vibração. Tá? Então, se um espírito, vamos lá, Bezerra de Menezes, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, cuidado, porque a ideia e a mensagem que ele vai passar será de acordo com a sua evolução. Por isso que a gente tem que ficar sempre com o pé atrás, para que os espíritos inferiores não se aproveitem dessa situação e aí passem, através da obsessão e principalmente, né, da fascinação, passem a controlar determinados médiuns. O Renato coloca aqui, né, os limites impostos aos espíritos são aqueles determinados pela sua própria evolução. Perfeito, Renato, é exatamente isso. Por isso que a espiritualidade fala, é inferior, os limites dele também vão ser aqueles ali parcos, muito curtos. É superior, ele vai ampliando cada vez mais os seus limites. Muito bom, perfeito. Bom, gente, na sequência, Kardec vai perguntar, ainda dentro dessa mesma linha de raciocínio, né? A nossa última pergunta aqui, por conta do nosso tempo, ele quer saber se os espíritos puros, só relembrando, o que é espírito puro? Espírito puro, segundo a codificação que a gente estudou a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, são aqueles espíritos que não precisam mais encarnar aqui na Terra. Kardec pergunta e quer saber, uma curiosidade que nós também temos. Os espíritos puros, eles podem ser evocados? Olha a questão. Os espíritos puros não precisam mais encarnar, eles podem ser evocados? A resposta de Erasmo diz o seguinte: pode, mas raramente eles atenderão. Gente, até por uma questão lógica, né? Por que um espírito puro precisaria te atender ou nos atender? Nós não temos outros espíritos que estão aí nessa faixa intermediária, porque veja, dos espíritos puros abaixo temos espíritos superiores, depois espíritos de sabedoria, espíritos caridosos, espíritos bondosos. Nós temos muitos espíritos que podem nos servir de exemplo e trazer mensagens fantásticas e espetaculares para nós. Qual seria a finalidade de um espírito puro ter que vir para dizer alguma coisa? Então, Erasmo fala, eles podem ser evocados sim, mas raramente eles vão atender. Por quê? Porque eles se comunicam com aqueles puros de coração. E aí, né? Para ser um puro de coração, a gente tem que, vamos assim dizer, ir nos livrando dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Por isso, mais uma vez, a espiritualidade alerta. Desconfiem dos espíritos que porventura dizem para vocês que são puros e que não precisam mais encarnar.
Isso é o próprio Erasto falando para Kardec. Desconfiem. Por quê? Eles podem ser evocados? Podem, mas raramente atenderão. Não tem necessidade, gente. Tem muitos outros que nós podemos seguir os seus exemplos que estão mais próximos de nós. E vai ser muito mais fácil, né? Você ouvir, entender e assimilar a mensagem de alguém que está próximo de você do que de alguém que está distante. A ideia, a mensagem dele vai parecer uma utopia. Eu gosto de dizer isso com relação ao próprio Evangelho. Tem muita gente que tem dificuldade em entender os ensinamentos de Jesus, inclusive consideram Jesus como Deus. E aí, é claro, como é que você vai conseguir fazer o que um Deus faz? Lógico, os ensinamentos do Cristo são fantásticos. A gente precisa segui-los. São a expressão da verdade, da mais pura verdade, para nos conduzir à perfeição. Não são impossíveis de serem praticados. Mas veja que mensagem que é difícil de chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração e ao nosso próprio interior. Por quê? Porque veio de um espírito puro. Então, a gente tem um pouquinho dessa dificuldade, mas a gente continua no nosso próximo programa, na próxima semana, exatamente por conta aqui do nosso tempo. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela dedicação, pela participação, e que as nossas orações continuem sendo direcionadas a todos os nossos companheiros, a todos os nossos irmãos, de modo muito especial ao nosso querido Paulo Henrique, para que ele esteja brevemente aqui conosco. Muita paz, um excelente final de semana e até segunda-feira.